Oi pessoal, meu nome é Denise e eu sou pastora de uma igreja evangélica. Bom, o que eu quero compartilhar com vocês é uma experiência que eu tive onde o Senhor me fez uma pergunta num dia que eu estava fazendo tricô. Eu faço tricô, né? Para quem não sabe. E nesse dia eu estava sentada no sofá fazendo tricô, não me lembro se eu estava ouvindo louvor ou escutando mensagens, e eu estava meditando sobre as coisas de Deus. De repente eu ouço o Espírito Santo pergunta assim para mim, me faz uma pergunta, porque até eu anotei aqui, eu vou ler para vocês. Por que o sacerdote Eli achou que Ana estava embriagada dentro da igreja? Aí eu pensei assim, é óbvio, pelo comportamento dela, ela devia estar muito esparrenta, ela devia estar com o comportamento parecendo mesmo uma mulher bêbada, né? E o Espírito Santo me responde assim, porque fazia tanto tempo que alguém não sentia a presença de Deus lá dentro, né, do templo, que ele pensou que a Ana estava bêbada. Então eu pensei assim, nossa, isso faz sentido. Eu vou tentar explicar para vocês como nos dias atuais. Às vezes está tudo silêncio na igreja, a gente não vê manifestação de pessoas glorificando a Deus, falando em línguas, e de repente assim tá um silêncio na igreja, e de repente alguém lá no fundo começa a falar em línguas e gritar e chorar. A gente olha assim, né? Olha, né? É porque isso hoje em dia é tão fora do comum que as pessoas se assustam, né? E algumas pessoas acham estranho, né? Quando isso não acontece em seguida. E foi exatamente isso que aconteceu naquela época. Era tanta falta da presença de Deus naquele lugar que o sacerdote ele já não via mais essas manifestações da presença de Deus, que ele achou que a Ana estava embriagada. E hoje eu gostaria de falar do Eucana, né, e dessa família do Eucana, que o Eucana era casado com a Ana e a Penina, e eles estavam vivendo numa época onde, vou ler para vocês algumas coisas que eu pesquisei, tá, e eu anotei. Eles estavam vivendo numa época onde a nação de Israel se encontrava num baixo nível espiritual e o sacerdócio estava corrompido. Hoje isso parece os dias atuais, né? Já pensou quantos anos, 1000 anos fazem que essa história foi escrita? O sacerdócio estava corrompido na época do Eucana, né? E ainda está corrompido nos dias de hoje. Antes de comentar um pouquinho mais sobre essa palavra, provavelmente você conhece alguém que diz assim, eu não vou mais à igreja porque eu me decepcionei com o pastor, porque eu me decepcionei com o ciclano, me decepcionei com o beltrano, sabe? Eu escutei muito isso, pessoas que preferem ficar em casa do que frequentam a igreja porque estão vendo muitos pecados sendo cometidos dentro da igreja por sacerdotes, pastores, obreiros, cantores. Mas na época aqui que a Ana parecia que estava bêbada de tanto buscar a presença de Deus, era uma época que o sacerdócio também estava corrompido. Só para vocês terem uma ideia, em 1 Samuel, no capítulo 2, do versículo 2 ao 17, olha o título da mensagem: Os crimes dos filhos de Eli. Então, ali conta, eu vou resumir para vocês uma partezinha que eu me lembro, que quando alguém chegava para fazer a sua oferta ali do seu gado, do seu boi, sei lá, da carne que ele ia sacrificar ali ao Senhor, os filhos do Eli pegavam, metiam o garfo, sabe? Antes de ser consagrado, tiravam uma parte para eles. E as pessoas diziam, espera, deixa a gente consagrar primeiro, depois tu pega a tua parte. E eles diziam, não, me dá, senão eu te tomo a força. Eu vou tentar explicar nos dias atuais para vocês o que era isso. Vamos supor, eu como sou a pastora, né, de uma igreja, algum irmão traz o dízimo. E antes do irmão chegar no altar da igreja e consagrar o dízimo, eu paro o irmão na porta e digo assim, deixa eu ver aqui teu envelope de dízimo. Eu meto a mão e pego uma parte daquele dízimo. E digo, me dá aqui para mim, senão eu vou te pegar à força. Era isso que os filhos do Eli faziam. Eles metiam a mão no sacrifício e pegavam a parte para eles antes de ser consagrado ao Senhor. Então, provavelmente como hoje, que as pessoas percebem quando alguém é corrupto, que as pessoas percebem quando alguém não vive aquilo que prega, provavelmente naquele tempo também. Com o mau exemplo dos líderes religiosos, né, naquela época, o povo passou a demonstrar desdém pelas escrituras.
Eles estavam decepcionados e recusavam-se a obedecer, né? Isso acontece hoje, essas pessoas que eu falei que estão tão decepcionadas com a igreja, né? E não querem mais ir. Naquela época que o Eucana, ele ia 3 vezes por ano, tá? Lá adorar o Senhor. Tinha 3 festas que eu não vou entrar em me aprofundar nisso aí, nas 3 festas que eles iam por ano, né? Mas eles iam 3 vezes, tá? Por ano na igreja, porque era uma obrigação deles. E olha só, dentro da casa de Eucana, tinha o Eucana que amava mais a Ana, tinha a Ana, que provavelmente era uma mulher que vivia em depressão, porque não tinha filhos, e a Penina, que provocava a Ana, né? Porque ela tinha filhos e a Ana não tinha. Então, pensa bem, 3 tipos de pessoas. Primeiro, porque é errado amar uma pessoa dentro da casa mais do que a outra, né? O Eucana cometia esse erro. A Ana, mesmo servindo a Deus, estava deprimida, e a outra, mesmo servindo a Deus, era uma pessoa provocadora, que gostava de se gabar, talvez porque era desprezada por Eucana, queria ser amada e acabava, né, implicando com a Ana. Para pensar comigo, esses tipos de pessoas existem na nossa família. Existem pessoas que às vezes preferem um filho mais do que o outro, existe às vezes o marido que ama mais o filho do que a mulher, ou de repente ele ama mais a mãe dele do que a esposa. Existem aquelas pessoas na nossa família que mesmo servindo a Deus são provocadoras. Eu já me identifiquei várias vezes, sabe? Mesmo servindo a Deus, tendo muitas falhas na minha vida. Então, o que eu quero explicar para vocês com isso? Servir a Deus não é sinônimo de ter uma família perfeita. Servir a Deus não é sinônimo de já estar liberto, curado de depressão. Todas as pessoas que servem a Deus podem ainda não ter um caráter transformado, podem ainda ter coisas na vida que precisam ser transformadas por Jesus. Mas, qual é o foco dessa mensagem hoje? Eu quero dizer que mesmo nós vivendo num tempo como hoje, que existe corrupção, que existe adultério, que existe um sacerdócio que dá mau exemplo para nós, Deus ainda continua o mesmo. Eucana, mesmo, sabe, tendo a família imperfeita, ele ia na igreja, ele não deixava de adorar a Deus. Eu e você, mesmo com as imperfeições da nossa casa, da nossa família, nós vamos na igreja adorar a Deus porque Deus continua sendo perfeito, Deus continua sendo maravilhoso e Deus continua operando milagres como operou na vida de Ana naquele dia. Olha só, por eles não desistirem de servir a Deus, um belo dia, eles estão lá dentro da igreja e a Ana clama tanto pela presença de Deus, tanto, tão sincera, uma oração tão sincera, ela se entrega ali e diz: Senhor, eu estou cansada dessa depressão, Senhor, eu estou cansada, Senhor, mas hoje eu quero te adorar, independente de eu não ter um filho, independente das coisas que eu passo, eu quero te adorar, Senhor, eu quero aqui, Senhor, falar tudo que está no meu coração para ti. E naquele momento acontece um milagre. Quando ela volta para casa, né, ela engravida do seu filho Samuel. E o milagre que foi gerado na vida da Ana, Samuel foi 3 coisas. Ele foi sacerdote, ele foi profeta e ele foi juiz, e ele foi sacerdote que ungiu Davi, ele foi o sacerdote que ungiu Saul. O Samuel foi uma bênção. Eu quero dizer para vocês assim, ó, guarda no teu coração 2 coisas que eu vou falar. Independente dos pecados dos outros, da igreja corrompida, Deus é fiel. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ir na igreja adorar o Senhor. Vale a pena orar. Vale a pena chorar. Vale a pena derramar lágrimas perante o altar do Senhor. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Porque é neste momento que a gente decide ser fiel, pode acontecer um milagre na nossa vida. E o milagre que vai acontecer na nossa vida vai abençoar muitas pessoas em nome de Jesus. Porque o que a Ana gerou ali, naquela hora que ela estava clamando, chorando, se derramando a presença do Senhor, aquela gravidez dela gerou um filho, gerou um fruto, e aquele fruto foi uma bênção para o reino de Deus. Não desista do teu milagre, mesmo que exista Eucana, existam pessoas deprimidas dentro da tua casa, existem pessoas provocadoras como a Penina, mas Eucana, apesar dos defeitos dele, que o defeito dele que eu digo aqui era amar mais a Ana, ele nunca deixou de ensinar a família dele de que adorar a Deus vale a pena. Eu fiz uma pesquisa, ele saiu da cidade dele, ele andou 32 quilômetros para chegar nesse lugar aí para adorar a Deus.
Ele saiu de uma cidade e foi até a outra cidade, que era 32 quilômetros, a cidade de Siló, se eu não me engano. Ele saiu de Ramat Zofim, que era Ramá, um vilarejo localizado a 8 quilômetros de Jerusalém. Só que ele tinha que adorar a Deus, se eu não me engano, era na cidade de Siló. E a cidade de Siló, ela era 32 quilômetros de Jerusalém. Ele podia sair ali da cidade dele, Ramá, e ir para Jerusalém, que era 8 quilômetros. Mas não, ele quis obedecer, ele quis fazer a coisa certa. Era dito para ir adorar a Deus em Siló e ele foi em Siló. Sabe o que eu aprendi com isso? Ele podia ter adorado a Deus em Jerusalém, que era 8 quilômetros, mas ele foi até a Siló, 32 quilômetros da casa dele. Eu sempre dizia, eu vou falar para vocês o que eu aprendi com esse negócio aqui de pesquisar os quilômetros. Eu sempre dizia, vai numa igreja mais perto da tua casa, vai numa igreja mais perto da tua casa, importante é ir na igreja. Mas hoje eu penso diferente. Eu penso numa coisa assim, vá numa igreja mais perto da palavra de Deus, porque tá cheio de igreja que não obedece a palavra, tá cheio de igreja que prega só o que interessa da palavra, não prega toda a palavra. Então mesmo que a igreja que você vai frequentar, ela seja mais distante da tua casa, vá numa igreja que prega a verdade da palavra de Deus. E Eucana fazia isso. Ele não ia na igreja mais perto da casa dele, ele ia numa igreja que pregava a palavra da verdade. Ah, mas lá era o sacerdote Eli, ele era corrupto, ele era isso, ele era aquilo, mas Deus tinha mandado ele ir lá. Eu tenho certeza disso, que era algo entre ele e Deus. Tem coisas que Deus vai mandar eu fazer, vai mandar você fazer, você vai dizer, ah, mas eu podia fazer isso ou fazer aquilo. Não, faz aquilo que Deus te mandar fazer, porque é quando você faz exatamente aquilo que Deus te manda fazer que você recebe a bênção, recebe a vitória. Consulta a Deus, tem um relacionamento com Deus. As pessoas podem até te aconselhar. Eu sou pastora e eu poderia usar essa posição para dizer, faz o que eu te digo porque eu sou tua pastora, eu sei. Não, eu digo para a pessoa, vai orar, vai falar com Deus, porque é um relacionamento entre tu e Deus. Ouça a voz de Deus, ouça o que Deus tem para dizer para ti. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Não siga os conselhos das pessoas, siga o que o Espírito Santo está falando, siga o que a Bíblia está te falando, tá? Essa daí é a parte que eu quero dizer para vocês, então. Numa tarde que eu fazia tricô, o Espírito Santo me faz essa pergunta. Por que o sacerdote ele achou que ela estava embriagada? Porque fazia muito tempo que as pessoas não sentiam mais a presença de Deus dentro daquela igreja. E ele estranhou quando alguém sentiu a presença de Deus. Eu quero terminar essa mensagem falando para você que mesmo que algumas igrejas pareça que não tem a presença de Deus, você pode buscar a presença de Deus até encontrar, porque Deus é fiel. Não importa as pessoas corruptas que tem em cima do altar, você e Deus podem ter um relacionamento sincero. É claro, eu vou dar um conselho para você como pastora. Vá numa igreja onde o sacerdote tem fruto de obediência, tem fruto de uma família abençoada, sabe? É como eu digo, as famílias não são perfeitas, mas a presença de Deus na nossa vida, ela tem que produzir fruto, tem que produzir milagre. Mas não desista de buscar a presença de Deus, não desista de ir na igreja, não desista de ser fiel ao Senhor, porque assim como Eucana tinha a família dele, tinha imperfeições naquela família, o fato dele não desistir de buscar a Deus gerou um milagre na vida de Ana. Agora eu só vou dizer mais uma coisa para vocês, tá? Eu quero contar para vocês que eu descobri hoje, que eu preguei na igreja hoje, aquela história da dracma perdida, tá? Tem a ver com o que aconteceu dentro da casa do sacerdote Eli. Como assim? A dracma perdida, eu só vou dar um resuminho, tá? Do que eu quero falar. Eu vou gravar outro vídeo depois para falar isso. A dracma perdida, quando a mulher perdeu aquela moedinha de dracma, né, que tinha um valor financeiro, ela perdeu um valor dentro de casa. Às vezes o valor que a gente perde dentro de casa não é dinheiro. São valores como respeito, como confraternização. E essa história da dracma perdida tem a ver com a família do sacerdote Eli. E eu quero falar isso para você na continuação desse vídeo, tá? Eu quero falar que essa história da dracma perdida tem a ver com o que aconteceu dentro da casa do sacerdote Eli. Eu quero orar junto com você e pedir para Deus que você, por acaso, que estava em dúvida não,
O Espírito Santo falou para mim que tem gente que está assistindo esse vídeo que disse: eu não boto mais os meus pés na igreja, eu não vou mais isso, eu não vou mais aquilo. Querido, você faz as coisas não é para as pessoas, é para Deus. É para você mesmo que você faz. Então procura uma igreja que prega a verdade da palavra. Não desista de ir na igreja. Não desista de adorar a Deus. Não desista de ser fiel ao Senhor. Porque o Senhor vai operar um milagre na tua vida se você não desistir. Por mais que a tua família não seja perfeita, Deus é fiel. E Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Quero orar com você. Senhor amado, neste momento eu quero orar junto com a pessoa que está assistindo esse vídeo comigo. E se ela estava desanimada, achando, Senhor amado, que só existe corrupção, só existe gente que não presta dentro da igreja, hoje tu mostrou para ela que desde o tempo do profeta Samuel, do sacerdote Eli, já existia corrupção dentro da igreja, já existia gente que conhecia a tua palavra e mesmo assim não obedecia, mas também existia a família de Elcana, Senhor, que mesmo conhecendo toda a corrupção, vendo todas as coisas erradas, continuavam indo ir na tua casa para te adorar, para te louvar, para oferecer os sacrifícios a ti, ó Pai. E tu honrou a família de Elcana, tu operou, Senhor, um milagre na vida de Ana. E o profeta Samuel que nasceu ali, Senhor amado, ele foi uma bênção para o teu reino. E aquela família que parecia, Senhor, não ter mais futuro, ser destruída, que deveria se conformar apenas com a morte, tu gerou um filho na barriga daquela mulher. E esse foi o milagre que tu operou naquele tempo. Senhor amado, aquelas pessoas que já se sentem estéril, Senhor, que pensam que não pode gerar mais nada, que pensam que não tem mais jeito, opera um milagre agora, Senhor. O primeiro milagre que eu te peço que tu opere, visita elas agora com a tua presença, Espírito Santo. Derrama da tua Shekinah, derrama da tua glória visível sobre a vida delas. Eu repreendo todo demônio, Pai, toda hoste infernal, toda perturbação noturna, Pai, porque existem pessoas que não conseguem dormir de noite porque estão sendo perturbadas, ó Pai, por demônios. Eu repreendo agora em nome de Jesus e declaro que a partir de agora a tua presença, a tua unção, Senhor, estará dentro de cada casa, em nome do Senhor Jesus. Senhor amado, eu estendo a minha mão agora para esta casa, Senhor amado, porque tem uma casa que eu não sei onde é, que eu me vi andando dentro dela, Pai amado. E em nome de Jesus eu abençoo esta família. Eu repreendo todo o mal que está dentro desta casa. Levanta essa família, Senhor, opera um milagre nesta família. Eu repreendo todo o espírito do mal, todo demônio, toda hoste infernal, porque eu me vi agora, Senhor, andando dentro de uma casa, Senhor. E em nome de Jesus, eu abençoo esta casa, Senhor, que eu não sei onde é, mas eu me vi andando dentro desta casa e eu abençoo esta família, que hoje eles já têm uma noite tranquila de sono, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu pretendo domingo que vem estar gravando a continuação desse vídeo, que eu quero falar sobre a família do sacerdote Eli e quero falar que a vida do sacerdote Eli tem tudo a ver com a dracma perdida. Um beijo para vocês e tchau!